Classe, vamos continuar. Olha só, você já entendeu mais ou menos que a entropia é uma função de estado, que ela aumenta quando um processo espontâneo acontece. Vamos investigar um processo espontâneo. O estado, eu gosto sempre de usar modelos físicos antes para depois ir para os químicos, porque é mais fácil de ver algumas coisas, perceber algumas nuances, né? Uma delas é essa daqui que eu vou falar. Ó, imagina o processo de passagem do estado sólido da água para o estado líquido. Então pego um cubinho de gelo ali no estado sólido e deixa eu até pegar uma folha nova aqui para facilitar e deixar tudo bem bonito para vocês, né? É, então água no estado sólido indo para o estado líquido. Digamos que eu faço esse processo espontâneo. O que é pegar um cubo de gelo a menos 2 graus Celsius e deixar ele em 20 graus Celsius? O processo é espontâneo? É espontâneo. Então é espontâneo. Se o processo é espontâneo, então o que acontece com a entropia? Ela aumenta, né? Então eu continuo tendo água agora, só que no estado líquido, e eu faço ela ir para o estado de vapor, né? Então pego a 20 graus e aqueço ela, pronto. Levo a temperatura até 105 graus Celsius. Água a 105 graus Celsius e espontaneamente passa do estado líquido para o estado vapor. Então é espontâneo isso, da vivência você sabe isso, né? Da vivência, né? Então, do que eu falei antes, você não teve a vivência de entender o que é entropia, mas agora teve. Então você já entendeu que a entropia aumenta, porque o processo foi espontâneo. Se eu conseguisse olhar com uma lupa incrível e eu conseguisse lá com essa lupa olhar exatamente o que está acontecendo com as moléculas, o que será que eu observaria de incrível no estado sólido, líquido e gasoso? Não é nada de tão incrível, né? Porque a gente já sabe algumas coisinhas do sólido, líquido e vapor ou gás. Se eu fosse imaginar as moléculas de água são isso daqui, né? Que eu estou fazendo ali do lado esquerdo da tua tela, as moléculas de água. Mas imagine que eu faço essa representação como se fosse pontos, só para encurtar a missa, né? Então o estado sólido ele estaria muito mais organizado, né? Lá no meu cubinho de gelo. E ali eu teria outras moléculas aqui, eu não sei desenhar nada, e beleza, mas tá, o estado sólido eu teria as moléculas bem alinhadas, bem organizadas. No estado líquido, a organização fica um pouquinho mais bagunçada, né? O estado líquido é o que eu tentei desenhar aqui. Então, estado líquido, vamos colocar ele no fundo de um becker, né? Pronto, um tubo de ensaio, fundo de um tubo de ensaio aqui, o estado líquido, tá? A água aqui. E no estado gasoso, né? Tem ali elas bem dispersas, todas as moléculas bem dispersas, bem desorganizadas. Um outro termo para entropia que você vai facilmente encontrar nos livros texto de química e fisicoquímica é a entropia é uma medida do grau de desordem da matéria. Quanto mais organizado, menor a entropia.
Quando mais desorganizado, maior a entropia, tá? Mais desorganização, maior a entropia. Uma boa desculpa para explicar por que teu quarto está desarrumado, né? Ele só está com uma entropia maior, né? As moléculas, átomos também, tudo, na verdade, quando eu falo em maior entropia, eu estou falando em maior desorganização. Então, a segunda lei da termodinâmica, do jeito com que eu estava comentando ali, deixa eu anotar aqui. O que eu comentei? Segunda lei da termodinâmica, a entropia de um sistema isolado aumenta durante a mudança espontânea, né? Todo processo espontâneo que acontece está intrinsecamente relacionado ao aumento da entropia. Isso quer dizer que para o universo as coisas tendem a uma maior desorganização, tá? Porque a entropia tende a crescer quando a coisa acontece de maneira espontânea, com processos espontâneos acontecendo. Sendo assim, quando se tiver uma reação química, ela acontece primeiro por causa que precisa ter um balanço energético legal. Isso é medido pela entalpia, o H, né? A entalpia. Geralmente a quantidade de calor ali precisa estar num balanço que a gente já vai comentar mais, que eu já vou comentar mais sobre isso com vocês, mas também precisa ter um aumento da entropia. São dois requisitos para que um processo espontaneamente aconteça, tá? Então fiquem atentos a isso. Em suma, pela entropia estatística lá de Maxwell-Boltzmann, a definição é outra, que a entropia é o aumento de microestados acessíveis da matéria. Muito complicado, abstrato e algébrico. Para vocês, para nós aqui nesse curso, está bem razoável a gente lembrar desse fato de grau de desorganização, porque isso vai nos ajudar a entender tudo sobre a entropia, tá? Vai clarear muito, muito. Então, beleza. Então, se eu estou falando de entropia, eu estou falando de desordem. E aí, se eu falo também que uma reação química espontânea se processa naquele sentido onde há um aumento da entropia, está buscando maior desordem, isso também é um indicativo, um requisito, na verdade, não um indicativo, mas um requisito de como eu consigo fazer com que algumas reações aconteçam com maior facilidade. Teve a última aula presencial nossa, eu mostrei a reação de termite. Reação de termite ou de termita é uma reação de óxido de ferro e alumínio, ambos em pó. E tinha um videozinho lá bem legal, né? Que o cara botou fogo lá, eu comentei, usam isso até, usam esses pós até para fazer a solda de um trilho de trem. Toda aquela reação ali, ela aconteceu muito fácil. Ele só aqueceu ali um pavio e colocou ali, quando veio que ele começou a reagir de um jeito fortíssimo. Mas se você pegasse um pedaço de ferro, um bloco de ferro enferrujado, que é o óxido de ferro, e pegasse uma folha de alumínio e enrolasse ele, não acontece aquilo. Não mesmo. O requisito para que muitas reações aconteçam é que elas estejam em um grau de desagregação grande. Nossa, um grau de desagregação grande, até parece trava-língua, né? Mas é um grau de desagregação grande, quer dizer que aquele sólido ele tem que estar reduzido ao pulverulento, ou seja, a grânulos. É muito mais fácil eu conseguir uma reação quando os reagentes estão, principalmente os reagentes sólidos, né? Quando eles estão em fase de pó e não de um sólido inteiro, conciso. Eu sou do interior do Paraná também, né? Em julho, junho, sempre tinha que fazer fogo às 5 da tarde no fogão a lenha. E
claro, sempre nunca entendi nada. Eu pegava, muitas vezes, ficava com um isqueiro dentro, com um pedaço de madeira gigante. Depois de um tempo que eu fui me ligar, não, é melhor por uns gravetinhos, uma coisinha mais fácil para pegar, faço fogo naquilo. O que é o graveto? É a mesma madeira, né? Só que uma madeira que está no estado de agregação mais fino, mais fácil de levar a combustão, coisas que estão em um grau de agregação menor reagem mais fácil, e isso é muito verdadeiro, né? Isso é muito verdadeiro, tanto para fazer fogo quanto para fazer uma reação química. Reações que envolvem sólidos justamente tem um almofarismo, um pistilo no laboratório químico justamente para você às vezes fazer triturar eles. Isso faz com que a reação se processe também de uma maneira mais rápida, mas velocidade tem a ver com tempo, e tempo é lá na cinética, outro conteúdo, mas também porque é mais fácil termodinamicamente, espontaneamente melhor, espontaneamente mais viável. É melhor fazer uma reação química assim, porque o grau de agregação da matéria está maximizado, né? O grau de desordem daquele sólido está maior, e então já estou propiciando uma entropia maior. Estou fazendo com que a reação que a reação siga o seu curso, né? Eu facilito ali garantindo entropia. Você pode garantir entropia ali macerando o sólido, ou seja, fornecendo entropia, aumentando o grau de desordem. Olha só como as coisas fazem sentido, né? Então toda reação que tiver um grau de desordem maior, ela tende, e se ela tende a um grau ainda maior, assim o fará, se for espontâneo, fará de maneira espontânea. Ela vai desejar estar mais desagregado, é uma propriedade intrínseca da matéria isso, tá? Então, se eu conseguisse olhar para uma reação química, eu veria que os reagentes vão estar mais organizados do que os produtos, se essa reação for espontânea, tá? Então, se essa reação é espontânea, os produtos vão estar muito mais desorganizados. Por isso também, reações em fase aquosa geralmente acontecem, né, com uma facilidade incrível, porque quando você tem um soluto em um solvente, o soluto ele começa a se solubilizar, está lá solvatado, está lá cheio de moléculas d'água. O estado de agregação, pensa uma colherada de sal que você joga num copo com água. O sal antes sólido ali, com os cristais perfeitamente formados devido ao alinhamento cúbico dos íons de cloreto e de sódio. Quando coloca em água, tudo se separa, fica mais desorganizado, fica mais fácil de acontecer, muito mais fácil de uma reação química acontecer no estado líquido do que no sólido. Para o gasoso, então, maravilha, acontece muito melhor, né? Então, beleza, isso é o que seria a visão do que é a entropia, né? A entropia, então, pode ser vista em relação à matéria como a desordem. Feio pra caramba isso aqui. O grau de desorganização da matéria, tá bom? Então, quando eu falei sobre energia interna, a energia interna poderia ser vista como somatório da força rotacional, vibracional, translacional e eletrônica de todos os constituintes do sistema. A entropia pode ser vista como se fosse o quanto de agitação há nas moléculas e o quanto de desordem. Também vai ter, eu não falei muito em agitação, mas também está relacionado a isso, tá? Mas vai estar muito mais desordenado. E aí vamos voltar aqui nos exemplos do Atkins aqui, né? Aonde está mais desorganizada a história aqui, do lado esquerdo ou do lado direito? Aqui está muito mais organizado, aqui está mais desorganizado.
Então é muito mais fácil que esse processo aconteça daqui para lá, né? Da esquerda para a direita. É isso o processo que está elencado ao aumento de entropia. O inverso é não espontâneo. Não é espontâneo de maneira nenhuma que o gás que está contido, por exemplo, a atmosfera que está aqui no meu quarto, se aglomere todo num único canto. Isso não está acontecendo, né? Não vai acontecer com facilidade. Mas a luz acende, né? Eu parei um pouquinho o vídeo só para melhorar aqui. O gás ele não vai ficar todo ali, eu vou ficar sem ar aqui. Não, o gás ele vai permear toda essa sala. Então, é espontaneamente favorável ao gás que ele preencha essa sala. Então, isso que remete à entropia, né? Mesma coisa aqui, por que um bloco metálico, né? Um bloco metálico, se eu aquecer ele e olhar com uma câmera de infravermelho, que indica a temperatura, por que eu não vou, se eu aquecer só um cantinho dele, por que ele vai aquecer homogeneamente? Porque também o calor também vai seguir a entropia, ela vai tender a se dissipar, a ocupar a maior área possível, o maior volume possível, o maior desordenamento. Se eu ficasse todo ordenado num canto, eu estaria ali violando esse princípio da segunda lei da termodinâmica, né? Que é a entropia de um sistema isolado tende a aumentar com um processo químico ou físico espontâneo. E ele é elencado de maneira algébrica com essa expressão: ΔS igual Q reversível sobre T. Então, eu consigo mensurar a variação de entropia através de duas coisas que eu já sei o que são: o calor e a temperatura. Tá? São dois processos, são duas coisas que eu já tenho até como medir isso, né? E o calor reversível, por que tem uma implicância com esse rev ali, né? Esse reversível? Lembram lá no último vídeo que eu fiz uns comentários sobre uma expansão isotérmica reversível? Lembra lá que eu ficava batendo tanto nessa tecla do reversível? Todo processo reversível seria aquele mais custoso energeticamente. Seria um dos lados, um dos extremos do tipo de trabalho que eu posso fazer. Eu posso fazer vários tipos de trabalho, mas o trabalho que é reversível, ele seria o máximo assim, dos tipos de processos que eu posso fazer de trabalho. É o máximo. Então, é o mais custoso energeticamente. O calor reversível, e lembra que para um processo de expansão isotérmico e reversível, vou pegar aqui uma outra folha para ficar bonito aqui, naquele exercício lindo lá, calcule a variação da energia interna, o Q e o W para um processo que acontece isotermicamente, e também reversivelmente, isotérmico e reversível. E aí eu comentei lá que nesse tipo de processo a variação da energia interna é nula, e como o ΔU também é igual a Q mais W, eu cheguei ao fato que se o trabalho, o trabalho que é, só que eu nunca colocava, né? Olha o que é o trabalho aqui. É o trabalho reversível, que era esse trabalho que eu estava calculando, né? Então eu só não colocava muitas vezes esse rev ali, esse subscrito rev de reversível, só para não ficar atrapalhando a escrita, mas ele sempre estava ali. Então, se o ΔU é igual a zero, Q mais W reversível é igual a zero. Então, isso aqui, portanto, né, o calor é igual menos o trabalho reversível. Isso daqui é a mesma coisa também, eu não comentei muito, mas seria a mesma coisa que o calor que fluiu em um processo
onde há um trabalho reversível. Então, o calor e o trabalho reversível são transições de energia, flutuações de energia ou de trabalho, né? Sempre quando fala você já sabe que essas coisas são intercambiáveis, e que acontece de uma maneira máxima, né? O trabalho máximo de expansão é o trabalho reversível, e como isso se iguala ao calor, então esse calor reversível que precisa entrar para que haja uma expansão isotérmica reversível para equalizar a temperatura do sistema, ele vai ser igual ali o menos trabalho, né? Eu fechei a minha janela aqui, deixar aqui abrir de volta. Então, que é o que eu havia escrito ali. Então, vamos lá. Se o calor ele é reversível, eu posso fazer uma brincadeira muito legal agora, né? Vou pegar mais uma folha. Eu não escrevi ali atrás. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. E agora ficou legal. Eu não escrevi ali atrás que o ΔS é igual ao Q reversível sobre T. Sobre T, não sobre ΔT. Fique atento a isso, tá? E eu não acabei de falar que esse Q reversível, vamos pegar aqui outra folha, o Q reversível não é igual a o menos W reversível. Falei, né? Então, Q é igual a menos W reversível. Então, o ΔS pode ser também o menos W reversível sobre temperatura, tá? Mas o que é W? Quando tem um processo de expansão isotérmica reversível. Por que eu estou batendo tanto nisso? Que coisa irritante, né? Que fixação que o Glaucia deve ter com trabalhos isotérmicos reversíveis. Por quê? Porque esse é o trabalho máximo. Então, se eu igualar esse trabalho máximo a colocar essa equação de trabalho máximo, eu vou conseguir saber a quantidade máxima de entropia. E a galera da ciência gosta de saber até onde vai a fronteira das coisas. Então, eu consigo aqui, com essa expressão, obter o máximo da variação de entropia para um processo. Esse processo pode ser qualquer coisa, tanto físico quanto químico, mas lembra lá, antes do meu pequeno adendo aqui, que deve ter te confundido, o que é aqui, né? O que é o W? É menos nRT ln de VF sobre VI. Maravilha. Para quê? Um processo isotérmico de expansão de um gás ideal. Vamos fazer com gás ideal antes. Olha só que louco. Uma expansão isotérmica reversível de um gás, né? O que a gente tinha falado do gás? O gás ele gosta de ficar no cantinho da sala ou ele gosta de se dissipar pelo volume que ele ocupa? Ele gosta de se dissipar, né? E se ele se dissipa espontaneamente, se eu não preciso forçar, não preciso ficar fazendo assim para que ele se dissipe. Ele vai se dissipar porque é espontâneo para ele, né? Porque a entropia vai aumentar. Vamos ver se isso aqui que eu estava fazendo, porque assim, eu peguei aqui, estou mexendo na expressão de ΔS e vou fazer essa substituição com essa expressão do trabalho de expansão de um gás ideal. Então, se eu colocar aqui ΔS igual menos, abre parênteses, menos nRT, por causa que você é sapiente, já percebeu ali que o W tem um menos e que a expressão do ΔS também surgiu de um menos do outro processo ali, né? Menos nRT ln de VF sobre VI. Fecha o parênteses e divide tudo por quem? Por T aqui, ó, o T. Por T. Eu vou perceber, isso é muito simples e muito legal. Menos com menos dá mais, então mais. Vamos passar o facão aqui, vamos, tem um T ali em cima, um T aqui embaixo. O que me sobra? O ΔS, galerinha, desse processo, só colocar aqui para ficar mais destacado para você, né? O ΔS de uma expansão isotérmica reversível de um gás ideal é positivo
NRT. Opa, desculpa. T não, né? Eu acabei de cortar, né? NR, LN de VF sobre VI. Glaucio, não, o que você está falando aí? Você não falou que ia mostrar, ia acontecer, ia dar tudo certo? Vamos pegar aqui, fazer uma arte aqui. Não está muito claro ainda. Você não falou que uma coisa ia acontecer aí, né? O que tem essa expressão de incrível? Tem isso daqui de incrível. Então, é essa expressão que eu acabei de no quadro no verde que eu acabei de montar. Olha só, vamos supor que eu nunca sei como eu faço isso aqui. Vamos supor que eu tenho um processo que está ocorrendo de expansão, né? Um gás que está em, sei lá, vamos pegar aqui 10 litros e ele se expandiu isotermicamente e reversivelmente para 20 litros. Se o gás se expandiu, ele deve ter se expandido porque era pertinente, talvez ele estava dentro de algum recipiente e a pressão externa esse recipiente não era tão grande, então ele foi se expandindo porque, né, tinha espaço e ele poderia, por diferença de pressão, se expandir. E ele estava contido em 10 litros e foi a 20 litros. Ele não mudou a temperatura. Tá? Se ele está expandindo, eu estou implicitamente dizendo que ele fez isso de maneira espontânea. Tá? Porque senão eu teria falado, eu forcei o cara a fazer isso. Senão, se eu não forcei, ele está fazendo de maneira espontânea. Então, ele está expandindo, eu nem vou colocar aqui outros valores, vamos imaginar que é 1 mol mesmo, só para facilitar, e é gás ideal. Então, se ele está expandindo, esse ΔS tem que ser o quê? Positivo, né? Tem que ter um aumento da entropia, sacou? Então, o ΔS vai ser mais N, que é 1 mol, aqui eu posso pegar qualquer valor aqui de R, né? Então 8,2 vezes 10 dá menos 2 litro vezes ATM sobre Kelvin por mol, que já vou cortar ali porque eu não quero me incomodar com ele depois. E deixa eu selecionar isso daqui tudo e passar para cá. Aqui vai ficar melhor assim. Beleza, passei para outra página aqui para melhorar. E Ln de VF sobre VI, né? Ln de volume final, 20 litros sobre 10 litros. Então, se vai o litro com litro, litro por ATM, logo a gente converte para Joule para facilitar. Beleza, olha só, ΔS vai aqui para... Vou colocar todos os valores aqui para ficar legal, a minha calculadora aqui. Então, 8.2... antes, vou começar do fim para o início, para facilitar também, né? O Ln de 20 dividido por 10, volume final sobre volume inicial, é 0.69. Já deu o resultado ali. Vezes 8.2 vezes 8,2 vezes 10 na menos 2, beleza? Vezes 1, que vai ser a mesma coisa, né? Então já deu 0,06, só que tá o que? O que sobrou? Litro vezes ATM por Kelvin, é o resultado que eu tenho até agora. Por quê? Porque é o que sobrou, né? Eu cortei o mol com mol, litro, então ficou aqui alguma coisa em litro vezes ATM sobre Kelvin.
mais quanto que é lá litro vezes ATM para joule. A gente sempre vai usar joule aqui para facilitar a nossa vida. Você tem que converter, né? Lembra lá que 1 litro vezes ATM é igual a 101,325. Mas não precisa lembrar não, né? Eu sempre vou passar isso aí. Então, vezes 101,325 é essa conversão de litro para ATM por joule, né? Então, beleza. Então, aquele 0,06 litro por ATM se converte para... Se eu converter o litro vezes ATM para joule, então eu só trabalhei ali na parte de cima, né? Então agora eu substitui o litro vezes ATM para joule e eu tenho 5,76. Então, tá, e aí que, olha só, o valor aqui é positivo ou negativo? É positivo, né? Tem tudo valor positivo aqui. Então, você chegou a um valor que está indicando para você que teve um aumento de 5,76 joule para cada Kelvin de temperaturas. Claro, as unidades sempre vão ser essas para variações de entropia, né? Sempre entropia, quando você for conferir, por exemplo, em tabelas, sempre é do mesmo jeito que era expresso ali em outras unidades de medida, ou pelo menos quando a gente estava vendo ali entalpia, sempre era medido em caloria, ou joule por mol, quilojoule por mol. Os valores de entropia, sempre, as unidades de medida sempre são em joule por Kelvin. Tá? Por isso que a gente vai sempre converter todas as outras unidades de medida em joule, porque facilita a hora que eu tiver que combinar com a entropia. Então, o que era o processo? A expansão de 10 litros para 20 litros. E essa expansão tem uma variação de entropia positiva. Então, um processo de expansão, ele tá, quando é espontâneo, né, e de fato, um gás ele não se expande espontaneamente para uma sala. Liga aí o gás aí do teu fogão e não acende ele, que você já vai perceber, né? No outro lado da sala, lá da cozinha, vai dar para perceber o cheiro do gás, né? Não façam isso em casa, você já deve ter percebido isso alguma vez na vida. Então, o gás ele se expande e essa expansão ela é espontânea. E justamente se isso é verdadeiro, então a segunda lei da termodinâmica diz que a variação da entropia é positiva. Então esse foi um primeiro exercício para mostrar que essa variação de entropia de um processo que é espontâneo tem que ser positivo sempre. A expansão de um gás é um processo espontâneo, é positivo, tá? Então, fica muito bem claro isso. Mas e se fosse o inverso? Vamos pegar o inverso. O que seria o inverso desse processo? O inverso eu vou colocar aqui embaixo. Eu pegar 20 litros e esperar pela iluminação divina que ele retornasse a um volume de 10 litros. Se eu estou falando que pela iluminação divina, é que eu não vou forçar ele. Claro, eu posso enfiar um braço ali e fazer com que ele diminua de volume, mas aí eu estou realizando eu estou causando uma perturbação. Isso não é espontâneo, eu estou forçando a coisa a acontecer. Espontaneamente eu não preciso fazer nada, nem eu, nem o universo, nem ninguém. E é aquilo, quantas vezes você ficou num lugar e o gás se acomodou tudo no canto da sala? Isso nunca aconteceu, né? Não aconteceu, tenho certeza que não, pelo menos comigo não. Então seria esse processo, ou pelo menos aqui o inverso, né? De volume inicial ser 20 e ir para 10 sem que ninguém fizesse nenhum trabalho. Seria o que nessa expressão? Eu inverter aquele Ln, né? Porque aqui 1 mol ia ser como 1 mol, a unidade de energia ali do respectivo, aliás, o valor da constante dos gases perfeitos ia ser a mesma. E lembram lá, vou colocar aqui do ladinho do quadro que está em amarelo, é Ln de Vf sobre Vi, o último termo, que iria ter atuação. Então agora quem seria o Vf? Né?
10 litros, então seria esse LN, ó, de 10 litros para 20, e o volume inicial 20 litros, então uma compressão, né? Só que uma compressão espontânea, que eu não comprimi o gás, será que ele faria isso por conta própria? Então, quando eu pego a calculadora e faço esse LN, olha que curioso, né? Opa. Deixa eu só limpar. Ó, o LN de 10, que é o meu volume final, a equação continua a mesma, só que eu mudei agora a minha condição inicial e final. Ó, o LN de 10 sobre 20, né, que foi o que eu escrevi ali embaixo. Dá o quê? Menos 0,69. E aí, olhem para cá, ó, menos. Aqui então é menos 0,69 para o processo inverso. Menos com mais é menos. Menos com mais é menos. Daria o mesmo 0,69 que eu obtive da outra expressão. Então, esse ΔS para o processo inverso é igual, exceto o sinal. Então, eu nem preciso fazer o passo a passo, mas você pode conferir ali, pode voltar ao vídeo e você vai perceber que quando eu tinha feito para o processo de expansão, deu também aquele valor de 0,69, só que positivo. Para compressão, sem nenhum agente externo atuando, é essa mesma quantidade de entropia, só que com um valor negativo, 5,79 joules por Kelvin. Então, um processo onde a entropia é negativa, ou seja, lembram lá o que é menos entropia? Uma diminuição da entropia, uma variação negativa da entropia, é o sistema se organizando mais, né? Concorda que se o gás se acomodasse no canto da sala, ele estaria se acomodando, perdendo aquela agitação, perdendo aquela desordem, e o inverso da desordem, o que é? É a ordem, né? E aí o inverso do positivo é o negativo, então o sistema estaria ficando espontaneamente mais ordenado, e isso não é factível, porque cargas da água ninguém sabe, mas as coisas na natureza são assim. Eles vão buscar o maior grau de desordem, e sempre os processos vão estar atrelados a isso, principalmente quando há um aumento da entropia, tá? Então, aqui eu já tenho 37 minutos, já com esse momento introspectivo eu finalizo a aula de hoje, né? Então, nós vimos que a entropia, ela dita o caminho que as coisas seguem, ou seja, sempre quando eu tiver um aumento da entropia, é para lá que as coisas vão, é para lá que o processo vai acontecer, é para lá que uma reação vai caminhar. O inverso não, sempre quando eu tiver diminuição da entropia, os processos não vão seguir essa ordem. Então, nesse último exercício ali, eu peguei uma coisa que a gente sabidamente conhece, que é a expansão de um gás, que é espontâneo, e eu percebi que para 1 mol de um gás ideal, pelo fato que o ΔS é o Q reversível sobre T, consigo, pegando um processo isotérmico reversível, igualar isso ao trabalho reversível sobre T, corto T e tenho uma expressão muito parecida com o trabalho reversível, tenho para expansão, para a variação da entropia, né, desse processo de expansão, aquela equação é para um processo de expansão. E aí eu percebi que para 1 mol ali de um gás ideal, essa expansão está relacionada a um aumento da entropia. E por uma questão algébrica do logaritmo, se eu inverter aqueles logaritmos, eu vou perceber que eu vou ter um valor negativo, ou seja, o processo inverso da expansão é a compressão, a contração, e essa contração, se for espontânea, né, ela não é espontânea, os gases não se comprimem a seu bel prazer, e isso
é evidenciado por aquela equação, porque daí eu teria um valor de variação de entropia que é negativo, e isso é uma violação ou pelo menos esse é um caminho que o sistema não vai tender a perseguir, porque não é vantajoso para ele. Você viu que ele que tem unidades de energia, né? Então você percebeu que entropia, as unidades de energia, tem Joule por Kelvin, né? Então eu percebo já que eu consigo, logo eu vou misturar a primeira e a segunda lei da termodinâmica, vai ficar uma equação bem legal que vai me indicar quando e como um processo acontece, tá bom? Mas isso vai ficar para a próxima aula e nos vemos semana que vem, perfeito? Até mais!